No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que uma família da pesada fez uma paródia de Star Wars, mais precisamente do episódio 5, O Império Contra-Ataca. E como anteriormente publiquei as duas partes do episódio 4, essa vai ser nada menos que a continuação das mesmas, assim como é mostrado nos filmes. E como sempre, uma família da pesada não pôde deixar de fazer as suas piadas, em relação a vários momentos do episódio em específico. E até mesmo acrescentando momentos um tanto quanto questionáveis, em situações que os mesmos não deveriam acontecer. O episódio começa exatamente igual como na primeira parte. Peter e sua família assistindo televisão, e de repente a luz acabou caindo. E novamente, decidiram contar uma história para passar o tempo. A respeito de uma famosa atriz de Hollywood. Porém, ao descobrir que sua família não reagiu positivamente à mesma, e ser aconselhado que contasse mais uma daquelas histórias de Star Wars, Peter rapidamente concordou com a ideia. Após isso, somos levados mais uma vez para aquela famosa introdução. E ao mesmo tempo em que somos lembrados do que aconteceu no filme anterior, algumas reclamações também foram feitas a respeito da empresa responsável pela produção da franquia, pois além de terem cometido alguns atos questionáveis em relação à mesma, também chegaram a cancelar uma família da pesada 2 vezes. E então, finalmente a história deu início. E aqui vemos a nave do Darth Vader, lançando alguns de seus drones em direção àquele planeta. Durante isso, descobrimos que o Joe era nada menos que um daqueles drones, e aparentemente sua condição física ainda era a mesma. Enquanto isso, ao ver um meteorito caindo nas proximidades, Luke revela que pretendia investigar o mesmo. No entanto, inesperadamente acabou sendo atacado por um monstro do local. E momentos depois, Han Solo chegava naquela nova instalação dos rebeldes, e revela para seus amigos que iria sair dali. Com isso, a princesa Leia rapidamente resolveu confrontá-lo. E fala que ele não poderia simplesmente ir embora. Porém, suas palavras não foram muito bem interpretadas, pois ele achou que ela estivesse apaixonada pelo mesmo. Em seguida, ao descobrir que o Luke aparentemente estava perdido, Han Solo fala que iria procurar por ele, mesmo que o clima não estivesse muito agradável. Enquanto isso, Luke finalmente conseguiu se libertar, agora ficando preso de uma forma diferente. E graças ao seu sabre de luz, colocou a criatura da neve para correr. Mas infelizmente, não foi o suficiente para conseguir voltar para a instalação. E após ter conseguido ver o seu antigo mentor, aonde o mesmo falava sobre um treinamento que o Luke precisaria ter, Han Solo finalmente chegou a encontrá-lo. Nesse momento, não apenas o seu animal acabou indo dessa para o melhor, mas ele também teve a brilhante ideia de colocar o Luke dentro do mesmo para que não congelasse. Um tempo depois, seu parceiro finalmente conseguiu acordar. Além disso, Han Solo acabou reagindo de uma forma um tanto quanto exagerada, após a princesa Leia ter lhe falado algumas coisas. Ao mesmo tempo, Darth Vader realizava algumas coisas em sua nave. E após vermos o quão esforçados eram os seus funcionários, O chefe está vindo. Finja que está trabalhando. Temos muita coisa pra fazer, fazendo as coisas do Império, tudo certo com as coisas do Império. ele também acabou fazendo uma descoberta importante a respeito da mais nova localização dos rebeldes. E com isso, rapidamente ordenou que todas as suas tropas invadissem aquele planeta. O almirante Ozu saiu da velocidade luz muito rápido. Ah, é? Tive esse problema com uma garota ontem à noite. De volta na instalação, todos os rebeldes se preparavam para o combate. E nesse momento, após o Luke ter descoberto que seu parceiro, aparentemente poderia dar conta do serviço sozinho, eles então permitiram que provasse que estava certo disso. Porém, o esperado rapidamente acabou acontecendo. Momentos depois, Luke e seus companheiros partiam em direção àqueles robôs gigantes, chegando até mesmo a conseguir derrubar um deles. E durante isso, Luke acabou tendo a sua nave atingida por eles. Ao mesmo tempo, Han Solo voltava para a instalação dos rebeldes, pois acidentalmente chegou a esquecer as chaves de sua nave. Além disso, a tropa do Império também acabou aparecendo por ali. Mas por sorte, ele juntamente com seus amigos conseguiram fugir do local a tempo. Enquanto isso, Luke avisava para o R2-D2 ficar preparado para decolar. Mas antes, tiveram que primeiro ir assistir o recital de sua prima, o qual lhe avisou faz um tempo. De volta no espaço, ao perceber que o caminho que estavam indo não era o certo, Luke então resolveu avisar para seu amigo, que pretendia ir para o sistema que seu mentor havia falado, ao invés do local planejado. Um tempo depois,
Han Solo e seus amigos ainda estavam no espaço, e continuavam sendo encurralados pela tropa do Império. Nesse momento, após terem conseguido sair ilesos daquela perseguição, eles acabaram indo parar em um campo de asteroides, o que obviamente deixou todos bastante apavorados. Durante isso, apesar de algumas das naves do Império terem sido destruídas, eles ainda não haviam conseguido sair daquele mesmo campo. Nós vamos ser pulverizados aqui! Temos 4 ou 5 dos personagens principais nessa nave. Acho que ficaremos bem. Até que finalmente, ao terem entrado na atmosfera daquele planeta desconhecido, e conseguido se livrar das últimas naves do Império, Han Solo decidiu que iriam estacionar em uma caverna, mesmo que no local, apenas pessoas com aquelas condições físicas fossem permitidas. E os seus amigos claramente não concordavam com isso. Em seguida, após a princesa Leia ter comentado algo com ele, chegamos a ver um tipo de entrevista que o Han Solo acabou fazendo, aonde ele falava sobre os questionamentos da princesa Leia não estarem sendo muito produtivos, e que a mesma deveria ter um respeito com ela própria. Ao mesmo tempo, Luke juntamente com o R2-D2, chegavam naquele sistema falado. E logo perceberam alguns sérios problemas, o que resultou com os dois indo parar naquele pântano. Além disso, seu amigo chegou a cair no mesmo. E aparentemente não estava sozinho naquele ambiente. Porém, ele rapidamente conseguiu sair daquela situação a tempo. Momentos depois, enquanto se organizavam naquele lugar desconhecido, uma criatura acabou aparecendo ali, e ao mesmo tempo em que falava não ser o Yoda, logo em seguida ele chegou a desmentir essa afirmação. Com isso, Luke obviamente ficou bastante surpreso, pois era sobre ele que o seu mentor havia falado, e que também seria o responsável por treiná-lo para usar a força. E novamente, aquela mesma situação chegou a se repetir com ele. De volta no espaço, Darth Vader visitava o seu mestre para lhe perguntar as ordens. No entanto, seus questionamentos não eram um dos melhores, pois apenas o questionou sobre algumas músicas, visto que acabou adquirindo um novo aparelho para ouvi-las. Além disso, Darth Vader acidentalmente acabou revelando algumas coisas a respeito de alguns de seus gostos peculiares. E finalmente, após o seu mestre ter falado que o Luke ainda estava vivo, e lhe pedido para não apenas o encontrar, mas também o treinar com o objetivo de trazê-lo para o lado negro. Enquanto isso, Luke e o seu mais novo mentor começavam os treinamentos. E ao mesmo tempo, alguns momentos de um filme bastante famoso chegaram a ser mostrados juntamente com o seu treinamento. De volta no planeta desconhecido, ao descobrir através da princesa Leia a presença de algumas criaturas do lado de fora, e apenas acreditar nela quando seu amigo veio lhe contar exatamente isso, Han Solo acabou percebendo algo de estranho, e rapidamente fugiram daquela, que no final das contas não era nenhuma caverna, mas sim um tipo de monstro gigante. Nesse momento, descobrimos quem estava fazendo aquele tal monstro. Além disso, ela chegou a questionar o motivo de suas participações não terem fala alguma. Por que eu nunca tenho fala nessas histórias? Cala a boca, Meg!